Deixa eu te atualizar sobre a sua missão aqui na Terra. Nós descobrimos nos devocionais anteriores que você foi chamado por Deus, que você foi tirado do reino das trevas, incluindo do reino de Deus, e você recebeu uma missão além dessa graça. A sua missão é propagar o reino de Cristo, a glória de Cristo, o evangelho de Cristo para toda a Terra. Talvez você não tenha percebido, mas isso que está acontecendo é uma verdadeira batalha, uma guerra mesmo. Satanás te odeia por estar fazendo isso. Você já percebeu isso? Talvez não seja tão óbvio para muita gente, né? Isso quer dizer que ele realmente vai lutar contra você. O diabo vai lutar contra você. Ele vai tentar te impedir usando o que for preciso, a artimanha que for preciso, a estratégia que for preciso para que você pare, para que você não cumpra a missão que Jesus tem para você aqui na Terra. Nesse devocional, você vai entender que deve passar por tribulações por causa de Cristo e o que você vai fazer quando elas surgirem. Mas eu quero ler um pouco da Bíblia para a gente entender como isso acontece. Então olha aqui para minha tela, eu estou com o texto de Atos, capítulo 16 aqui, e eu quero ler esse texto com vocês. Atos 16, do 16 até o 22. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, um demônio, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta menina, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora o Espírito saiu dela. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Veja bem, Paulo ali pregando o evangelho naquele povo, levando os costumes cristãos àquele povo, foi entregue aos magistrados e apanharam ele e Silas por causa do que haviam feito com aquela jovem. Por que esse texto é interessante quando trata da oposição que nós vamos sofrer? Ele é interessante porque a oposição que Paulo e Silas sofrem aqui não estava literalmente tentando matar Paulo. Veja, a menina estava elogiando Paulo, né? E Paulo percebeu que, na verdade, não era a menina, era um demônio usando a menina. Na verdade, ela estava tentando persuadi-los. Aquele demônio estava querendo inflar o ego de Paulo e Silas e, dessa forma, afastá-los da sua missão. Como pode, né? Uma pessoa com ego inflado se afasta da missão? Óbvio que se afasta. Ele passa a desejar as coisas para ele mesmo. Ele passa a achar que ele tem que ser glorificado. E era esse o objetivo daquela menina, do demônio que estava naquela menina. Inflar o ego deles. Persegui-los dessa forma gostosa, sutil, né? Fazer você se sentir o melhor, o mais legal, o mais inteligente. E assim você se afastar daquilo que você tinha que fazer. Cara, esse é o pior tipo de perseguição que pode acontecer. Constantemente a gente perde tempo tentando inflar o nosso ego. Essa é uma das estratégias que o diabo usa para nos parar. E olha, é bem mais difícil lidar com isso do que apanhar, como aconteceu com Paulo e Silas no final do texto. Assim que Paulo expulsou o demônio daquela menina, ele tinha percebido, ele expulsa o demônio, né, como a gente viu, ele descobre que a oposição não viria apenas de Satanás e os demônios naquela pessoa, mas também das pessoas que se aproveitavam daquela menina. Veja bem, agora estamos falando de pessoas que se levantam contra a propagação do evangelho, né? E é certo que a nossa luta é contra Satanás e seus anjos, mas constantemente ele vai usar pessoas para nos persuadir, para nos parar, para nos impedir de continuar, para nos envergonhar, para fazer a gente parecer bobo, abestalhado, e isso acontece muito, tá bom? Esse é o tipo de perseguição onde o diabo usa pessoas para fazer isso. E talvez
esse seja o nosso maior desafio. Lidar com as pessoas que estão sendo usadas pelo diabo para nos parar. Antes fosse apanhar, né? Você apanha e depois sara e tudo mais. Agora, quando envolve o sentimento humano, aí a coisa fica mais difícil. Então preste atenção em todo tipo de oposição que vai surgir para você, porque não vai ser só pessoas falando mal de você. Também vai ter pessoas tentando inflar o seu ego. E isso é um sinal de que você está incomodando o reino das trevas. É um sinal de que você está indo no caminho certo. Agora, quando você perceber que está passando por isso, tente lembrar do que eu vou falar agora. A oposição, nesse caso, significa que você está fazendo a coisa certa. O diabo não vai te perseguir por não estar fazendo a coisa certa. Ele só vai te perseguir se você estiver fazendo a coisa certa. Isso significa que você está no caminho certo, se de fato você está no caminho certo. Antes de analisar isso, pense se você está fazendo o que Deus mandou. Porque é possível que cristãos também incomodem você porque você não está fazendo a vontade de Deus. Mas se você estiver fazendo a vontade de Deus e estiver aparecendo oposição, ótimo, você está no caminho certo. Lembre-se de você está invadindo o reino das trevas. Lembra? Pensa nisso. Você está invadindo o reino das trevas e atraindo pessoas para o reino da luz. Então é muito óbvio, é muito comum que o Satanás se enfureça por causa disso. Para você se manter no caminho, mantenha sua mente na missão. Tente não se influenciar pela oposição. A oposição vai acontecer. Tente não se influenciar por ela. Cuidado com a oposição disfarçada, pessoas que vão te elogiar, vão querer te levantar para também se aproveitar de você e também te atrasar na sua missão. Mantenha o olhar fixo para o reino de Deus. Nós vimos há pouco tempo um pastor muito famoso que foi atrasado por esse tipo de oposição. A oposição que faz bem para o coração humano é a mais difícil de lidar. Então não deixe que a oposição, seja ela qual for, influencie aquilo que você está fazendo. Cuidado com a oposição disfarçada, nesse caso. Se você perceber que está sendo influenciado pela oposição a Cristo, se você chegou nesse vídeo percebendo que já está sendo influenciado, tire um momento de oração, pare um pouco, fale com Deus, procure ajuda e continue lutando. Nós não fomos chamados para parar. Mesmo com toda a oposição, nós somos levados a continuar. Então, tira um momento com Deus e vai continuar a sua missão. Você achou que ia ser mais fácil. Eu tenho certeza, porque muitas igrejas não pregam o evangelho verdadeiro. Muitas igrejas enganam as pessoas para que elas sejam convencidas a estar lá. E isso faz com que a gente ache que a missão é mais fácil do que realmente é. Agora você entende o que é e você consegue vencer ou lutar até vencer. Cuidado com as pessoas que vão aparecer também. Elas não são de fato o nosso inimigo. As pessoas não são as nossas inimigas. Realmente elas são manipuladas pelo diabo. Lembre de onde você estava. Sabe aquela primeira pergunta que eu fiz no primeiro vídeo? Como você sente por aquelas pessoas que ainda estão sendo enganadas? Lembre, essas pessoas estão cegas pelo pecado, cegas por Satanás. Elas não são os nossos inimigos, elas estão sendo manipuladas. Por isso você pode também investir tempo nelas. Já que elas já estão te procurando para te importunar, invista tempo nelas para que Deus, pela sua graça, alcance-as também. Olha só, hein? É o famoso feitiço pode voltar-se contra o feiticeiro. De uma forma cristã, digamos assim. E se você está sofrendo pressão ou oposição, eu sei muito bem o que é isso, porque eu já sofri bastante. Como disse Jesus em Mateus 5, versículo 10 até o 12, bem-aventurado se você estiver passando por perseguições por causa de Jesus. Se a pressão estiver forte demais, faça o seguinte essa semana. Coloque seu nome aqui embaixo. Os outros irmãos vão orar por vocês. Nós vamos orar juntos e assim nós vamos vencer juntos. Deus abençoe você. Continue progredindo para a glória de Deus e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Se você está se descobrindo no reino de Deus, você acabou de chegar e não sabe o que fazer nesse reino de Deus, eu te convido a conhecer o restante do Devocional Peregrinos aqui no nosso canal. São devocionais semanais e vai acontecer durante umas 12 semanas. Você pode ir e vir em todos os devocionais, caso já estejam todos postados. Mas será muito bom ter você aqui se descobrindo, entendendo o que vai acontecer, o seu próprio chamado e como se comportar em situações onde a gente acaba sendo levado a desistir.
Então, o Devocional Peregrinos serve para que você não desista, para que você continue, se descubra no reino de Deus e assim nós possamos todos juntos glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu te aguardo nos outros vídeos.